Flamengo define o local em que usará como base no Super Mundial dos Estados Unidos. Arrascaeta vem treinando normalmente e pode ser um baita reforço para o Flamengo no jogo de sábado do Campeonato Carioca. E o Internacional pede valor surreal para poder negociar o zagueiro Vitão com o Flamengo. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar o like. Bom, começar falando aí do Arrascaeta, que já vive a expectativa de estrear com a camisa do Flamengo. Como assim estrear? Estrear com a camisa número 10. E apesar de ter voltado já na pré-temporada para poder treinar ali com a equipe e tudo, ele não estava 100% fisicamente falando, né? Não estava bem fisicamente. Então não jogou contra o São Paulo na partida que terminou 0-0. E o Arrascaeta ficou assistindo ali ao lado do Luis Soares, como a gente viu, e não jogou, apesar de ter participado durante toda a pré-temporada com o Flamengo. Bem, segundo as informações aí do Coluna do Fla, o Arrascaeta está treinando normalmente, treinando muito bem, e ele tem grandes chances de voltar já sábado contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, marcando aí a 5ª rodada do torneio. Bom, como a gente sabe, o Arrascaeta ele fez uma cirurgia no dia 14 de novembro do ano passado, uma artroscopia. E a última partida do camisa 10 atual do Flamengo foi na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Aquela foi a última partida dele, que inclusive no final ele deu uma entrevista dizendo que aquela era a última partida do ano. Ele ia passar pela cirurgia, que o joelho estava bem ruim, doendo muito, e ele precisava se recuperar. Então, o Arrascaeta tem aí mais de 2 meses que ele não joga. Então, ele precisa sim de um condicionamento físico muito bom. E talvez, se tudo der certo, ele está disponível para o sábado, ele não deve jogar os 90 minutos. Ou ele deve entrar no segundo tempo, ou ele deve começar o jogo, mas sair no intervalo, para dar ritmo, aquela coisa toda. Mas, cara, tomara que o Arrascaeta volte nesse jogo, tomara que ele possa estrear com a camisa 10. É um jogador muito importante para o Flamengo, ele precisa de ritmo, porque dia 2 tem a final contra o Botafogo, e sem dúvida, o Arrascaeta ele é indispensável para o time principal do Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar aí do Vitão, né? E a contraproposta do Internacional para o Flamengo. Não é exatamente uma contraproposta, mas foi os termos que o Internacional ele definiu para poder negociar o zagueiro com o Flamengo. Termos esse que, sinceramente, chega a beirar assim a loucura. Por quê? Como a gente sabe, o Flamengo já fez uma proposta mais do que generosa pelo Vitão, e não é no sentido de falar que ele não valha isso, tá? O Vitão é um jogador novo, 24 anos, se não me falha a memória, tem um potencial muito grande para melhorar ainda mais. É um bom zagueiro e pode melhorar ainda mais. Porém, o Internacional, ele já deixou claro, bem claro, com todas as atitudes, que ele não quer negociar o zagueiro com o Flamengo. E já não fosse negar as primeiras propostas do Flamengo, o Internacional agora faz algumas exigências, tá? Segundo aí o jornalista Lucas Colar, o Internacional não negou ter uma conversa com o staff do Vitão, porque o jogador ouviu a proposta do Flamengo e se agradou. Disse, não, eu quero jogar no Flamengo, eu topo jogar no Flamengo. O que eles estão me apresentando é muito bom, o contrato, o salário é muito bom. Porém, o time gaúcho, ele considerou a primeira proposta do Flamengo muito aquém, muito baixa, perto daquilo que eles acham que o Vitão vale no momento para eles. Bom, e no momento, os moldes que o Internacional deseja a negociação com o Flamengo é o seguinte: 10 milhões de euros, tá? Cerca de 62 milhões de reais, mais a quitação de dívida do Thiago Maia, ou seja, olha, eu quero 10 milhões e eu quero que vocês perdoem a dívida com o Thiago Maia. E mais um jogador do Flamengo. E aí que entra os pormenores, aí que entra a bizarrice da coisa. Eles vão querer que jogador? Internacional. Que jogador que vocês vão querer do Flamengo? Vocês vão aceitar o Carlinhos? Ir para o Internacional? Vocês vão querer o Lohan? Ou vão querer o Luiz Araújo? O Everton Cebolinha? Hã? Quem que pode responder isso? Vão querer o Carlinhos porque eu acho que seria uma boa. O Flamengo não conta com o jogador, ele pode ter um espaço, minutagem lá no Internacional e talvez entrar nessa negociação. Até porque o valor de salário dele também é baixo. Mas será que o Internacional aceitaria, por exemplo, o Carlinhos? Estou deduzindo, tá bom? Não estou falando que é isso. Porque não é possível que eles vão querer um jogador indispensável do Flamengo. Tipo o Lohan, que o Flamengo está tentando vender aí, acertar as coisas com o CSKA. Quem que eles vão querer? Por isso que torna a coisa muito bizarra.
Eles não vão querer aceitar qualquer jogador. Isso mostra, esse jogo duro todo do Internacional, que eles não querem vender o Vitão para o Flamengo. Inclusive já anunciaram que ele vai trocar de camisa, não vai usar mais a camisa que ele usa atualmente, vai mudar para um número que é mais comum para os zagueiros. Vamos ver o que é que vai desenrolar isso aí, cara, porque a proposta de contrato para ele do Flamengo é muito boa. 5 anos de contrato, ou seja, até 2029, e vencimentos mensais ali perto de R$ 1 milhão. É uma proposta muito boa, um plano de carreira muito bom, e a gente sabe que o Flamengo é vitrine. Vitrine para a seleção brasileira, vitrine para propostas da Europa. Então, é um clube atualmente que todo mundo quer jogar. Essa é a verdade. Na minha opinião, essa proposta é simplesmente para dizer para o Flamengo: eu não quero vender o zagueiro. Se o Flamengo vai continuar ou não, são outros 500. O José Boto, inclusive, já disse que a zaga é uma das prioridades para o Flamengo no momento que ele precisa contratar ali, pelo menos 1 ou 2 zagueiros para essa posição. Mas eu quero ouvir a sua opinião. O Flamengo deve aceitar essa proposta do Internacional ou não? Comenta bem. Bom, falar agora do Super Mundial de Clubes, porque o Flamengo ele já definiu o local em que vai ficar durante o Mundial. Informação que o GE trouxe aí é que o Flamengo definiu que vai ficar hospedado em Atlantic City e usará as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Não sei se é assim que pronuncia, beleza? No fim do ano passado, inclusive, o Flamengo ele enviou um representante para visitar as instalações que ele vai ficar agora, né? Verificar toda a logística, como é que ia ficar bom, se a estrutura era boa, e passou pela vistoria, e hoje ficou definido então que o Flamengo vai ficar lá. Por quê? Um dos benefícios do local, que devido à logística e à infraestrutura adequada para os treinos do dia a dia, o local fica a menos de 1 hora de distância da Filadélfia, onde serão realizados 2 jogos na primeira fase. Então, 1 hora de tempo do local que o Flamengo vai ficar, né, para o estádio, em que o Flamengo vai jogar 2 vezes. 1 hora de tempo. É muito bom, uma logística muito boa mesmo. E apesar de já ter definido o local em que ele vai ficar, o Flamengo não sabe exatamente a data que ele vai viajar para os Estados Unidos para disputar o Super Mundial de Clubes. Vale mencionar que o Flamengo tem até 5 dias antes do início do primeiro duelo do Mundial para desembarcar nos Estados Unidos. Então ele tem que ir pelo menos 5 dias antes. Claro que ele não vai deixar para cima da hora. Com certeza vai embarcar aí com 10 dias, 9 dias, para não correr nenhum risco de logística. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar aí do José Boto, que hoje assinou de forma oficial o contrato dele com o Flamengo. José Boto foi a primeira contratação do BAP, assim que o BAP ganhou, foi lá, ligou para o José Boto e acertou a contratação. Bom, no cargo de diretor técnico, até o momento, ele trouxe o Juninho, foi a primeira contratação do José Boto, e agora ele tenta também a contratação do Danilo para ali a defesa, seja para atuar na lateral direita ou para atuar como zagueiro. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa o seu like. Valeu, nação. Até a próxima.